Oi, Carla, muito obrigada por topar, abrir seu coração aqui para gente. Sei que é um assunto íntimo, delicado, nós somos amigas, eu sei o quanto falar sobre isso para você hoje, na verdade, é até uma vitória, né? Eu acho que quem passa por isso, já passou, enfim, sabe como não é tão simples falar sobre. Então, eu quero te agradecer e te dizer que estou aqui com muito carinho para a gente tratar sobre isso, tá bom? Aí eu queria que você se apresentasse para todo mundo, falasse quem é a Carla, enfim, do jeito que você quiser se apresentar. Tá bom. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, fico muito honrada e feliz em poder participar, ou poder ajudar as pessoas, né? Contar um pouquinho da minha história, contar como foi, como está sendo, e saber que a gente pode levar, ajudar, chegar até as pessoas é muito gratificante para mim. Então, eu sei que isso também faz parte do seu projeto, então fico imensamente feliz e grata por tudo. E Bom, é isso mesmo. Pode falar. Não, eu ia falar só sobre a Carla, eu tenho, 34 anos, formada, amiga da Sara, então, assim, mais para frente vocês vão saber um pouquinho mais da minha história. Tá ótimo. A Carla, gente, nós somos amigas desde o começo, acho que no processo, eu participei do seu processo de divórcio, né, Carla? Foi quando Sim. Ela estava passando pela situação, pelo processo. Eu acho que quando acontece esse tipo de situação, a gente se une ainda mais às pessoas. E então nossa amizade ela é um pouquinho diferente nesse sentido. A gente não é só amiga porque a gente viveu experiências boas juntas. A gente viveu muitas experiências pesadas e, entre aspas, ruins, né? É ruim, vou falar, usar ruim porque ninguém quer passar por isso, né? Passamos juntas, e eu falo que juntas porque nós somos um grupinho de amigas e a gente passou isso todo mundo junto mesmo. Foi muito importante, eu acredito, na época, para ela nos ter por perto. Acho que ela que vai ter que falar sobre isso, né? Mas eu estou repetindo o que ela já falou para a gente. Mas isso também foi importante para nós, porque isso também nos ensinou, né? Todo mundo da mesma idade ali, com os mesmos sonhos e expectativas, e a gente também aprendeu muito com o seu processo. E como você mesmo comentou, o meu intuito, o intuito do meu projeto, do programa aqui, é levar mesmo conhecimento para as pessoas e falar realidades, né? Falar sobre o que realmente acontece, sobre a vida. E, infelizmente, o divórcio pode acontecer para qualquer pessoa. E, às vezes, é muito difícil ter conteúdo sobre isso, porque é muito difícil quem vem aqui e bota a cara em jogo, né, Carla? E aí eu queria que você contasse para a gente, então, como foi o seu processo de divórcio, ou como está sendo, né? Enfim, não sei, eu sei, mas eu quero que você conte para as pessoas como está por aí. Se foi uma decisão conjunta, enfim, conta um pouquinho para a gente. Bom, o processo de divórcio, eu acredito muito dentro daquilo que eu vivi, que é o processo mais difícil da minha vida até hoje. É um processo doloroso, é um processo que traz inúmeras consequências. As pessoas acham muitas vezes que o processo de divórcio ele é só aquela fase quando você se divorciou e tem todos os trâmites burocráticos de documentação, tem uma fase de sofrimento e acabou. Não. Ele se arrasta por muito tempo, dependendo do processo de cada um, né? O meu processo, eu posso dizer que, assim, eu vivi um processo de divórcio, foi muito doloroso, porque o meu processo de divórcio começou antes mesmo de divorciar. Então, no decorrer de quase um ano, eu tive vários pedidos, quero me divorciar. Ah, mas por quê? Eu nunca tive uma justificativa. Aí procuramos ajuda. Pedido dele, né? Ele queria divorciar. Isso, aí pedido de ajuda, fomos em igreja, fomos atrás de terapia de casal, eu fui tentando diversas coisas, e durante quase um ano, eu posso falar que eu tive como se fosse vários mini infartos, porque aquilo acaba com a gente, te joga no chão, aí você tenta se levantar, e aí a hora que você acha que tá tudo bem, que vocês não vão se separar mais, vem o pedido de novo. Então foi um ano muito difícil antes do divórcio. Até porque, na sua outra pergunta, não foi uma decisão minha. Eu sempre falo que eu tenho total consciência tranquila de que o pedido foi única e exclusivamente dele. O que isso também dificulta muito mais no processo de divórcio, quando um outro lado não aceita, não entende o que está acontecendo, né? Ou não deseja divorciar, né? De maneira alguma. E esse desejo do não me divorciar, ele não vinha somente... Porque, assim, um relacionamento, seja namoro, seja qual for,
ele tem as suas indiferenças, os seus altos e baixos, mas é você se superar diante daquilo. E não aquele famoso, né? Tô namorando, vamos terminar. No casamento, não dá para se divorciar do nada. Né? Então, assim, e para mim, eu costumo dizer que o processo do luto ou do divórcio, ele não é só um processo do luto. Eu acredito muito que ele é dividido em 4 fases. Eu estou na última fase. Então, assim, primeiro eu tive o meu processo de negação, né? Eu não aceitava, então eu não estava nem vivendo a aceitação, eu estava negando aquilo. Eu vivia como uma pessoa casada. Eu estava divorciada, mas eu vivia como casada. Eu não queria dar nenhum tipo de motivos para ele não voltar. Eu queria que ele... Isso já depois de fora da casa, já divorciada. Sim, já divorciada. Então, eu vivia como casada. Eu não saía, eu não me permitia conhecer novas pessoas. Eu não queria dar motivos para que, se ele pensasse, vou voltar, mas ela se envolveu com alguém, aí para homem isso é mais difícil. Não queria se amarrar nada, deixa o caminho livre para ele decidir. Continuar decidindo, né? Porque já decidiu pelo divórcio, ele ia continuar decidindo. Exatamente. E homem tem essa questão de ego, né? Eu acho que mulher aceitar o homem, se ele se envolveu com alguém, eu acho que é mais fácil. O homem não. Então, eu não queria dar motivos. Então, assim, foi bem extenso, no meu caso, para mim, né? Esse período de pós. Sim. E, Carla, você acredita que com o divórcio, alguns dos seus sonhos foram embora? Como você analisa essa situação? Eu acho que com o divórcio, eu posso falar que todos os meus sonhos foram embora naquele momento. Porque quando a gente casa, quando eu casei, eu imaginava que daqui para frente, tudo que eu fiz de planos e de sonhos era junto com uma pessoa, né? Era junto com até então o meu marido. Então, o plano da casa, o plano de uma constituição de uma família mesmo, os filhos, até os meus sonhos profissionais, uma vez de que eu abri mão da minha vida profissional, né? Eu estava no auge da minha vida profissional, assim, no momento em que eu ia ter a minha promoção, depois de 10 anos de empresa, eu abri mão para construir os sonhos que também eram dele, para trabalhar junto com ele. Então, quando houve o divórcio, eu me vi sem marido, eu me vi sem casa, porque eu morava na casa que era dele, então eu tive que sair. Eu me vi sem trabalho, eu me vi sem sonhos, sem os meus filhos, eu não tinha por onde recomeçar. E eu me vi também sem amigos, porque, assim, na nossa convivência, quando nós somos casados, acaba que o seu ciclo social ali são pessoas casadas ou pessoas que namoram. Então, ou eram os meus primos, que eram todos casados, ou os amigos dele. E eu não tinha mais os amigos, porque os amigos eram dele. Eu só tinha os meus primos. Mas até esse ambiente, eu falava, poxa, os meus primos são todos casados, parece que eu ficava vivendo aquela dor, porque eu estava vendo a minha prima com o marido, com o filho, aquela família feliz, e eu falava, eu não tenho mais a minha. Só para deixar claro, vocês não tiveram filhos, né? O sonho de ter filho foi, na época, com seu marido foi interrompido porque ele queria o divórcio. Sim. Mas vocês não chegaram a ter filhos. Isso. E aí foi onde entrou vocês, né? Porque eu comecei... Até a minha pós, né? Que nós nos conhecemos numa pós-graduação, foi por ele, né? Eu fui fazer os estudos para ter um pouquinho mais de conhecimento para ajudar ele na empresa deles, no negócio dele. E aí, com 2, 3 meses de estudo, já veio o divórcio, mas eu tenho certeza, né? Que isso também estava nos planos de Deus, porque foi ali que eu fiz novas amizades, foi ali que eu conheci vocês, que foram o meu pilar, a minha sustentação, assim, para eu poder... A melhor parte da pós são os amigos que a gente teve. Com certeza. Muito bom. É isso aí. Eu acho que, como eu disse no começo, né, foi um aprendizado para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa com o meu estilo de amizade, eu e a Carla, a gente é muito diferente nesse sentido, né? Que a Carla é bem grudadinha e eu sou bem separadinha dos meus amigos. Mas ela sabe, tanto que é por isso que a gente está aqui conversando hoje, né? Que apesar disso, a nossa amizade ela é para sempre, porque realmente foi num momento de muita fragilidade. Então, por conta disso,
não tenho dúvidas que uma amizade, quando é assim, ela não tem como acabar, né? A gente viveu tanta coisa junto, né? Na época eu também estava vivendo algumas coisas, né? Não sobre isso, mas algumas coisas também muito pesadas emocionalmente. Eu acho que uma ajudou a outra, e essa é a construção ideal para uma amizade, na minha visão, né? Então, acho que até quem está ouvindo a gente agora, que está passando por algum processo de divórcio ou algo assim, é importante não entrar na caverna, né, Carla? Não ficar sozinha, né? Apesar de algumas pessoas tenderem a isso, eu, por exemplo, quando eu tô triste, eu gosto muito de me isolar, mas não é o ideal. Quem está passando por esse processo, o ideal realmente é ficar perto de pessoas que te aproximam de novo de você mesmo que sejam pessoas novas. Eu acho que até é bom ser amizades novas, porque, por exemplo, eu não tive contato nenhum com a Carla, com o marido. Então, eram pessoas diferentes, era reciclando ambientes, né? A gente viveu coisas legais na pós, a gente saiu muito, a gente se divertiu muito. Então, acho que isso também ajuda muito emocionalmente, né, Carla? E você tocou num ponto que você falou de não se isolar, né? Eu, quando vivi, antes mesmo do divórcio acontecer, que eu passei um tempo na casa ainda, porque eu falava, não aceito, não assino, não quero saber o porquê, quero de motivos, porque parece que a gente tem que ter um porquê, né? Não é só vem, não quero mais. É o mínimo que a gente espera, na verdade, é uma justificativa, né? Você tinha quantos anos na época, Carla? Eu me casei com 27 e separei com 29. Então, 29 anos, super jovem, né? A vida toda pela frente ainda você esperava. Eu sei, eu conheço muito bem a Carla pensa como eu. Casar, para nós, é casar para sempre, a não ser que tenha algo realmente que impeça isso de acontecer, né? A gente não está falando de nada extremo, mas a gente entende que se você toma uma decisão do casamento é porque você vai lutar por isso, né? Vai tentar ficar junto, né? E nesse processo em que, antes de acontecer o divórcio, que eu estava em casa ainda, na casa dele, eu me fechei, porque eu não queria compartilhar nada do que eu estava vivendo com ninguém, principalmente família, porque os amigos eram muito mais amigos dele, né? Então sempre tem aquele lado tendencioso de querer acobertar. A minha família, eu ficava assim, poxa, e se é só uma crise? A gente volta daqui a pouco, minha mãe, meu irmão, tá todo mundo sabendo, vão ficar com raiva dele. É uma coisa nossa, a gente tem que saber lidar com as nossas indiferenças de casado, não pode tudo correr para pai e mãe. Então, eu fiquei muito sozinha. Só que nessa situação, eu tive momentos em que eu pensava o pior. Eu cheguei a pensar diversas vezes em maneiras com que eu pudesse acabar com aquela dor, acabar com aquele sofrimento. Isso não é bom, nem que você tenha que procurar, ok, não quero lidar com a minha família agora, mas então lida com um profissional, converse com alguém, né? Mas não se feche, não fique sozinha, porque a tendência, infelizmente, é você cair num buraco mesmo, e você se ver perdida e achar que a única solução é acabar com aquilo. E, Carla, além dos amigos, né? Você comentou que demorou para sair da casa de vocês, ainda na casa da casa dele. O que te fez sair realmente desse lugar, sabe? Você acha que você chegou no fundo do poço e teve que sair? Enfim, o que você atribui à sua jornada hoje, né? Chegar até onde você está hoje. Então, quando eu decidi sair da casa dele, é justamente pelo que eu acabei de falar, pelos meus pensamentos. Eu sabia a vontade que eu estava tendo nos últimos dias. Eu sabia que, para mim, porque assim, o que eu acho que as pessoas não conseguem entender, quem não passa por esse processo, é que assim, a dor do divórcio, quando nós falamos dor, ela não é uma nome fantasia para poder só justificar aquilo. É uma dor de fato, ela é carnal, ela dói, ela fere física mesmo, é né? física, Então, assim, é algo que você traz tão grande, tão insuportável dentro de você, que você quer arrancar, você quer gritar, você quer fazer, e aquilo não sai. E aí, passou momentos na minha cabeça que eu falava, a única maneira dessa dor acabar é eu não viver mais, é eu dar um ponto final aqui. E então, quando eu falei, bom, eu vou sair da casa, porque eu não queria que isso acontecesse, porque eu tinha os meus picos do vou fazer, ou depois você fica um pouquinho mais racional e não tão emocional, né, movida pelaquela dor absurda. E eu falava, antes que isso aconteça.
E uma única pessoa que, a minha cunhada, no caso, ela era muito sensível, assim, ela é uma pessoa muito sensível, e ela me ligava e ela falava, estou extremamente preocupada porque eu sonhei que você fez isso, e era muito na sequência de quando eu tinha pensado, eu quero que você saia daí. Então eu acabei fazendo pela minha sobrevivência. Eu sabia que era chegada a hora e que não tinha mais o que eu fazia ali dentro, além de que a situação entre nós dois estava totalmente humilhante para mim, né? De falta de respeito. Então, assim, eu falava, eu não preciso disso, eu não quero mais isso. Então, foi onde eu decidi, mesmo com muita dor, mas eu tinha que ser feito para minha sobrevivência, vamos dizer assim. É uma decisão mesmo, né? Eu lembro, Carla, que uma vez, em um processo meu, eu precisava tomar uma decisão e você falava, e você já estava nessa época do divórcio, e você falou assim, amiga, decisão, como o próprio nome já diz, é corte, né? Decisão. Então vai doer, mas você precisa cortar, tem coisa que a gente precisa cortar. Então eu acho que isso, na época, eu nunca mais esqueci essa sua fala, e eu acho que foi isso também que você fez, né? Você decidiu. Decidiu que, mesmo você não querendo que ele controlasse tudo, ele estava controlando, porque ele estava com o controle, com a rédea da situação ali mesmo, né? Então, quando você decide, eu vou sair disso, você decide que ninguém mais vai tomar conta da sua vida, a não ser você mesmo. Eu acho que isso também vale para algumas pessoas que estão passando por isso. Existem muitos casos que uma das partes quer divorciar e a outra não. E eu vejo muito isso, né? Tanto em consultório quanto em conversa, às vezes roda de conversa em algum lugar, né? E aí as pessoas falam, não, eu vou ficar, se ele quiser, ele que me aguente, ou ela que me aguente, eu não vou aceitar, eu não vou divorciar. Eu sou 100% contra o divórcio, todo mundo sabe disso. Porém, quando a situação está insustentável, quando você já está na humilhação, agressão, às vezes a pessoa já tem outra pessoa que ainda é adultério, né? Porque você ainda está casado. Mas eu já falei para ela que eu quero me divorciar, mas civilmente você ainda não está divorciado, desculpa, mas você tem um amante. E aí, então assim, quando chega nesse tipo de situação, acho que a única coisa que tem que fazer é tomar realmente uma decisão, né? Acho que lutar até a página 2, né? Acho que não vale tudo nessa luta também, né, Carla? Eu me lembro que na época eu fui buscar ajuda com o pessoal da igreja, né? E eu falei, eu acho que eu não sei até que ponto eu tenho que continuar, porque por mim eu continuaria, eu não sei até que ponto eu chegaria. Eu cheguei sim a me humilhar, a pedir, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não faz isso com a gente, não faz isso com a nossa história. Só que tudo na vida tem que ter um limite. Então, o que começaram a me mostrar? Ele estava vivendo uma vida de solteiro, até então eu buscava justificativas do porquê, hoje eu sei o porquê, que de fato ele tinha uma amante, e aí me falavam, e se ele levar doença para você? Porque eu me sentia rejeitada, mas no momento em que ele chegava e ele me procurava, eu falava, bom, eu acho que é o momento de reconciliação. Se eu nego, as coisas terminam de desandar. Então, eu vou me submeter a isso. Mesmo ele não tá falando comigo há 15 a 20 dias, ou tá faltando com respeito, enfim. Só que, não, calma, ele não tá fazendo o papel dele. Você não precisa fazer o seu papel de mulher, ele não tá te respeitando. Então, assim, nós, mulheres, ou no meu caso, eu me submeti a muitas coisas. Tanto de ficar em silêncio, quanto de aceitar muita coisa com falta de respeito, ou até mesmo de me entregar para um cara que estava tendo uma vida fora dali. Que é abuso emocional, né? Mesmo que você estava dizendo sim, mas não era assim. Você não queria aquilo, não era aquilo que você queria, né? Ele estava abusando de você emocionalmente totalmente. E eu acredito, você falou até do abuso emocional, até depois do divórcio, para mim, eu acredito que também eu vivi, né? A negação, a aceitação, depois o luto. Porque eu também era alimentada durante muito tempo com o amor, porque assim, até então ele falava, te amo, quero estar com você, você é a mulher da minha vida, mas não quero mais você, fica meio assim. Isso mesmo depois do divórcio. Mesmo depois do divórcio. E olha, assim, até há meses atrás, né? Já fazem quase 3 anos de você é a mulher da minha vida, eu te amo, mas não dá certo com você.
Meu Deus! Então, até eu lembro que no começo eu não tinha ele bloqueado nada, porque a gente acha que, vai que a gente conversa dá certo. E eu tive conversa, você sabe, né, Sara? Você participou disso. Uhum. Então, assim, mas mesmo assim, não ia ter mudanças, né? Porque toda a situação, ela tinha que mudar. Não dava para voltar da maneira que estava. Nós já tínhamos reconhecido os erros. Que era algo que você falava muito, né? Se ele quiser voltar, eu não quero ele do mesmo jeito que ele está agora. Exatamente. Não faz sentido voltar do jeito que está, né? Exatamente. Então, assim, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque nós estamos muito frágeis, é um momento muito frágil da nossa vida, e que a pessoa do outro lado fica alimentando um amor, né? E que às vezes não existe, ou pode até ser que existe aquele amor, mas que amor é esse? Né? Que tipo de amor você quer para você? Aquele que maltrata, aquele que larga, aquele que abandona, aquele que no primeiro momento larga a sua mão? Eu não quero isso para mim, eu quero um amor que possa segurar na minha mão e para sempre, né? Caminhar ao meu lado. Com certeza. E Carla, você tem sonho de casar de novo? Conta um pouquinho para mim de como é hoje uma pessoa que está em processo de cura ainda, né? Porque a gente vai se curando todo dia, mas que tem novos sonhos, né? Hoje você se abriu, tá? Tem o coração mais aberto para isso. Por que a minha pergunta? Tem algumas pessoas que acham, assim, que estão passando por isso, que pensam assim, nossa, mas aí eu nunca mais vou me entregar para ninguém, nunca mais quero saber de nada, nunca mais alguém vai me querer, nunca mais eu vou me casar. Enfim, que são mentiras que a própria situação traz para nossa mente. E a gente acaba acreditando, alimentando as mentiras, porque, na verdade, no fundo, é mais confortável acreditar na mentira da situação do que você acreditar numa verdade que você olha e não está vendo, né? Então, conta pra gente aí como é seu pensamento hoje. Eu acredito muito que eu estou na quarta e última etapa do pós-divórcio, né? Eu falei sobre negação, aceitação, luto, e agora eu acho que eu estou muito na fase do auto-perdão. Porque no decorrer todo, nós nos questionamos, eu me questionei o tempo todo. Por que eu não fui mulher o suficiente? O que eu deixei faltar? O que ela, né, a outra pessoa hoje, tem de melhor do que eu? O que eu não tenho? O que eu fiz? Porque nós queremos nos apegar no motivo, né, num porquê. E muitas vezes esse porquê não existe, porque o porquê não está em você. Não era sobre a Carla, era sobre ele. Era Exatamente. Ele. Isso... Por mais que hoje eu compreendo, mas muitas vezes eu ainda fico naquela luta do compreender e entender, realmente aceitar isso. Então, depois, quando eu falo das consequências de um divórcio, realmente é a autoestima, aquilo buraco, aquilo acaba principalmente com a mulher, né? Então, assim, eu ficava muito me comparando, eu não era capaz de mais nada, isso interferiu na minha vida profissional, eu não me sentia boa em mais nada do que eu fazia. Isso me levava sempre mais para baixo. Então, assim, hoje eu tenho os meus sonhos, eu ainda quero muito, e eu vou casar. Então, assim, eu não deixei de acreditar nos meus sonhos, eu não deixei eles de lado, mas eu também compreendo que para eu chegar nessa etapa hoje, eu preciso estar 100% curada, porque senão eu vou ferir, né? Eu vou pingar o sangue das minhas feridas em outra pessoa. Então eu preciso estar pronta para ela, porque eu posso projetar nela o que não é ela, não é sobre ela, ainda é sobre o meu ex. Sim. Então eu sei que eu quero muito, eu não posso desistir, eu ainda vou encontrar, mas eu preciso estar curada, eu preciso estar pronta para isso. E eu acredito muito que a etapa que eu vivo hoje é exatamente essa. Eu saí do meu buraco, eu vi que tem um novo caminho, mas eu preciso primeiro me encontrar, né? Reconectar com a Carla, assim. Saber exatamente aonde é o meu ponto emocional e saber que eu sou uma mulher suficiente para qualquer homem, independente do que uma outra pessoa fez comigo. Sim, isso mesmo. Até porque, gente, por fora vocês não precisam, a gente não precisa nem falar, que dá para ver, né? A Carla é linda, maravilhosa, mas ela por dentro também é inteligente. Assim, você olha e você fica, mas meu Deus, como que alguém pode pedir o divórcio? Mas realmente, como ela disse, não tem nada a ver com ela, né? Então,
esse é o caminho. Para você que está assistindo, é a mesma coisa, não tem nada a ver com você, é sobre o outro. A Carla está em terras americanas, está nos Estados Unidos, está vivendo a vida dela, está curtindo a neve. Ou seja, existe solução, né, Carla? Existe. Acho que para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está vivendo isso agora. O que você diria se alguém te dissesse assim, Carla, o que eu faço, né? Para você que já passou, o que eu faço? Bom, primeiro, assim, nós precisamos entender que cada ser humano tem o seu tempo. Eu levei quase 3 anos e não me considero 100% curada do meu divórcio. E que tá tudo bem se eu levar 4, 5 anos. É que eu, no começo, olhava muito para ele e falava, gente, 10 dias depois ele já tá com uma outra pessoa. Ok, é o tempo dele, ele ainda vai ter umas consequências de atropelar esse processo. O que de fato você tem que se respeitar, né? Respeita o seu momento, respeita aquilo que você está vivendo. Não escute de outras pessoas. Claro, a gente tem que escutar conselhos, mas assim, principalmente as pessoas que muitas vezes não viveu o que você viveu. Ninguém pode falar da sua dor, ninguém pode olhar para você e falar que aquilo não dói. Dói sim, dói, é real, é a minha dor. Porque quando nós escutamos, ai, nossa, que frescura. Nossa, mas tudo isso já fez 1 ano e você ainda está passando por isso? Ou que se tivesse feito 15 dias, gente, que fizesse 10 anos, a dor é sua, é unicamente sua, é você que sabe o que sente, você que sabe o que você carrega aqui. E não deixe a outra pessoa falar o que você deve ou o que você não deve. Por quê? Porque quando as pessoas chegavam em mim e falavam, eu me sentia como? Fraca. Eu falava, nossa, eu sou fraca, eu sou uma boba, por que eu tô sofrendo por uma coisa? E eu ficava me culpando, e eu me culpava por estar vivendo aquilo, mas eu estava vivendo, então nós precisamos nos respeitar. E como nós falamos agora há pouco, entenda, o que foi mais difícil para mim entender não foi sobre a Carla, não foi a Carla que errou. De fato, eu acho que tem erros de ambas as partes, mas assim, o divórcio, a traição, a amante, a troca, não era porque a Carla não era mulher o suficiente para ele. Não era sobre a Carla, era sobre ele, a história dele, aquilo que ele estava procurando para o momento da vida dele. E eu não tinha nada a ver com isso. Então, assim, porque quanto mais você se cobrar, mais difícil vai ser. E aí, hoje eu ainda tento fazer um exercício diário, não é fácil, mas assim, quando um amigo chega até nós, assim, para falar sobre algo que está passando, a gente lida com o nosso amigo com tanto carinho, né? Poxa, não faz assim, não se cobre, pense desse jeito, pense do outro jeito. Quando é com a gente olha, não, você estava errado, você fez isso, você tinha que ter melhorado, você devia... Não, por que com o próximo a gente cuida com tanto amor? Então, assim, às vezes eu tento me olhar no espelho e falar, calma, vai ficar tudo bem, essa dor vai passar. Não é sobre você é isso, você, sabe, tentar buscar as suas qualidades. Claro que tem dia, quantas vezes me olhava no espelho e falava, ela é mais bonita que eu, ela é isso que eu, ela não sei o que. E a gente fica, é normal do ser humano, acho, né, de tentar se colocar para baixo ou de se comparar com o outro. Então, assim, não faça isso, tenha o amor com você, se respeite, pode sair, não fica no seu mundinho fechado, tente conhecer novas pessoas, mas respeite os seus sentimentos, se tá doendo, se tem que chorar, se tem que buscar uma ajuda, que eu super recomendo com um profissional, né, como no caso da Sara, com uma psicóloga, ajuda muito, ouvir, saber de quem nós vamos ouvir, né, ouvir de pessoas que possam te ajudar, porque para colocar você para baixo, infelizmente, tem muita gente no caminho. Infelizmente, é verdade. Ai, Carla, muito obrigada. Obrigada mesmo por falar aqui conosco. Acho que esse é um dos programas mais especiais nesse sentido, porque realmente é algo sobre você. Então, eu te agradeço pela sua coragem, né, por falar, por estar aqui. Te agradeço porque a Carla, gente, ela é super intensa, sabe? Então, ela vive mesmo tudo que ela tem que viver com muita intensidade, ela é intensa para tudo. A gente brinca assim que
a gente combina, a gente vai jantar no restaurante entre amigas. A Carla sempre ela vai estar linda, produzida, arrumada, porque faz parte da intensidade dela. Então, essa é a Carla. E hoje, de verdade, ela abriu o coração mesmo para expressar tudo que ela estava sentindo. E com certeza, o único objetivo é para apoiar quem está passando por esse processo. Então, como que a gente vai agradecer alguém que abre o coração com uma dor que sentiu dessa para falar sobre si mesmo em prol do outro, né, Carla? Eu só posso te agradecer, amiga. Eu nem sei o que dizer. Você estava falando, desculpa, você estava falando, aí até fiquei um pouco emocionada, porque, assim, eu tenho muita vontade mesmo de poder ajudar as pessoas que passaram por isso, porque dói, gente, é real, sabe? E aí, às vezes, a gente se vê com tantas pessoas que não conseguem entender o que você está vivendo, aquilo dói mais ainda. Então, se eu pudesse, eu colocaria todo mundo no potinho e falava, vem aqui que eu vou cuidar de todos vocês. E demora mesmo, né? Então, assim, nossa, mas faz muito tempo. Faz, está tudo bem. E vai doer, é um processo. Então, assim, eu não queria, eu sempre falo que eu não desejava isso nem para o meu, nem para a amante dele. Nem para quem causou tudo isso em mim, né? As duas pessoas. Eu não desejo, porque é uma dor que muitas... Hoje, eu acho que, graças a Deus, a gente tem inúmeras... Tem programas como o seu, tem pessoas como você que está aí para ajudar. Mas e as pessoas que não tiveram isso, pode levar isso para o resto da vida. Isso corrói, né? É uma dor que carrega para o resto da vida. Tem gente que fica amargo, né, Carla? Tem gente que se fecha para outras pessoas e como julgar, né? Tem gente que nem todo mundo vai passar por esse processo. Tem gente que não consegue entender como você entendeu. Então, realmente, tem gente com muitas dores ainda. E até, inclusive, foi até bom falar sobre isso. Se você que está assistindo a gente também já passou por isso há muitos anos e não encontrou recuperação, não pense que porque a Carla passou 3 anos, ela já está aqui falando, que você que está há muito tempo e ainda está em sofrimento não pode encontrar a saída para isso. Na verdade, não é sobre o tempo, cada um vai ter o seu tempo. A ideia mesmo é que a partir disso aqui, da nossa conversa, você busque ajuda. Tem gente que está há muitos anos já, que já passou por esse processo há muitos anos, sentiu-se rejeitado, não buscou tratamento e hoje vive uma vida muito amarga, né, Carla? Às vezes desconta nisso em outras pessoas, o que também não é legal. Ou não conseguiu seguir adiante, enfim, independente de qual... Sem querer, eu mutei meu microfone, gente. Independente de qual for o seu caso, busque ajuda. Enfim, existe solução para você. E uma última coisa, sabe por que o CRP não permite a gente ter amigo? Porque não dá, gente, que a Carla tá ali falando, chorou, eu quero... Se fosse um paciente fora, a gente não sente de verdade, a gente... Intencionalmente, a gente trabalha técnicas para não sentir. Eu não sinto nada quando o paciente está falando, eu só quero ajudar. Mas quando é minha amiga, gente, eu tô aqui... eu tô querendo chorar junto, entendeu? Não dá, não pode. Então tá desculpado não poder atender amigo. Mas você atendia, né, amiga? Você sempre me ajudou. Então, eu falo, não tem como, eu ajudava, né? Mas tem o viés da amizade aí que não tem como. Amiga, obrigada mesmo, viu? Amo você, que Deus abençoe e logo nós estaremos aí no seu casamento, totalmente restaurado, tudo diferente. Amém, né? Obrigada mesmo pela oportunidade. Beijo, tô com saudade. Eu também. Inclusive, né, gente? Conexão Brasil-Estados Unidos, a gente precisa torcer para esse dólar baixar, porque eu preciso visitar minha amiga. Não quero, eu quero muito que ela me visite, lógico que eu quero, mas eu quero muito mais visitar ela. Tá certo, estou te esperando aqui. Beijo, amiga. Obrigada. Beijo.